Olá, tudo bem? Alexandre Correia, mais um podcast Pod Nosso. Hoje com muita alegria mesmo. Um amigo que eu prezo muito, um produtor, um cara que nos ajudou muito sempre na música lá na São José, que é o Caíto Cirilo, um dos donos da Trio. Tudo bem, Ale? Grande Caíto. Prazer estar aqui, falar com você, falar com essa audiência. E vamos lá, vamos pro bate-papo. Vamos. O Caíto é uma pessoa muito especial, né? Eu conheço já há bastante tempo. E é aquele cara prestativo, né? Ele sempre quer ajudar, não é o interesse dele, não existe em nada para pensar lá na frente. Quer dizer, é um sujeito que já nos fez 2 CDs, 3 pendrives, produção, falou da Guadalupe, falou da São José. A produtora dele trabalhou bastante, e ele pessoalmente, né, trabalhou bastante para que a gente pudesse mostrar lá na São José alguma coisa do que a gente faz. Agora aqui, Caíto, você vai ter que falar da tua vida, cara, não tem como. Vamos voltar à infância, porque a ideia disso aqui, desse podcast, é isso, é contar a vida de cada um, né? Então vai lá, Caíto, você nasceu aonde? Vamos começar do começo? Vamos lá? Até onde você lembra. Exatamente. Vamos lá, Caítão. Bom, nasci em São Paulo. Que mais? Depois estudei no Colégio Porto Seguro, lá no Morumbi. Na unidade 1, né? Hoje em dia já tem várias unidades, Sim. mas na minha só existia lá e existia em Valinhos. Fiz desde o começo até o final lá. Depois, falando um pouco da minha trajetória, E né? você morou onde? Você nasceu onde? Eu ali meus pais moram até hoje, na Rua Escócia, do lado da Igreja de São José, aliás. Então, nasci lá e saí de lá quando eu casei. Então, ali, é uma área que eu conheço bastante, que eu adoro, aquela região. Depois do Porto Seguro, eu gostava muito de música, né? Sempre gostei muito de música, tinha banda no colégio e tudo, e entendi que talvez aquilo pudesse ser a minha vida profissional. Então eu falei... Música, especificamente a música. Então, quando eu entrei na faculdade... O que você tocava? Tocava tudo, piano? Então, eu gostava de tudo. Primeiro eu comecei cantando, do jeito que dava, né? Sem saber, e depois eu comecei a entender que mesmo só pra cantar, a gente precisava entender música, né? E aí, nessa de começar a entender música, que eu entrei no Souza Lima, né? Um conservatório que acho que até hoje está aí, é um dos mais legais de São Paulo. Entendi que eu precisava ter pelo menos 1 ou 2 instrumentos para pensar na música, né? Porque só com a voz não daria para pensar em fazer arranjo e tudo. Então, lá decidi começar a estudar também guitarra e piano, para poder, né, pra poder compor, poder fazer o que eu quiser e inclusive... para eu poder cantar também, né? Você se apaixonou pela música como um todo. Exato. E aí, foi engraçado porque na verdade, eu sempre gostei muito de comunicação. Isso foi a questão, né? Então, na faculdade, eu entrei na FAAP para fazer comunicação e, ao mesmo tempo, eu fazia Souza Lima. Então, eu fazia um de manhã e um à noite. Peraí, mas e o Porto Seguro? Não, quando eu saí do Porto. Tá, do Porto. Quando eu me formei Você fez no Porto, tipo convencional, colegial, não sei o quê. Né? Do pré ao antigo colegial, digamos assim. Que hoje os nomes mudaram. Mas, então foi isso. Então, já no Porto, onde eu tinha banda, eu tocava em todos os eventos do colégio, todos os festivais de banda. Quando eu precisava escolher, né? A gente, infelizmente, precisa escolher isso e tem uma data certa para escolher, né? Isso é muito ruim nos casos das pessoas que não sabem o que querem. Mas, enfim, a vida é assim, a gente tem que tomar uma decisão. E a minha decisão, por mais que minha família fosse todos advogados, né? Desde o meu bisavô, avô, pai... Família Cirilo. Exato. E eu entendi que não era aquilo que eu queria fazer. Tanto que... tô desviando um pouco o assunto, tá? Mas... Não, vambora. Tanto que eu acho que no meio de uma prova da PUC, que eu tava prestando direito, né? Saí no meio da prova e falei, não é isso. Deixei a prova metade em branco, entreguei, saí com meia hora de prova, não é isso, fui embora. E naquele dia eu entendi que não era isso. Então, acho que eu tinha até depois USP para fazer, Mackenzie, não lembro as datas. Nem fui. Não era aquilo. Então, aí falei, não, eu preciso estudar comunicação. E eu vou estudar comunicação porque ali eu tenho uma área mais abrangente de atuação. Certo. Caso a música não dê certo. E eu também vou estudar música. Então, eu fazia conservatório num horário e a faculdade em outro.
E aí eu fui seguindo assim... Você entrou na FAP? Eu entrei na FAP, fiz comunicação. E fiz Souza Lima e fui até o final do Souza Lima também, estudando música. E aí eu comecei a trabalhar na área. Na verdade, tanto na área de comunicação quanto na área de música, né? Então, primeiro eu trabalhei na Band, até comecei no programa do Otávio. Otávio Mesquita? Otávio Mesquita. E foi engraçado, porque eu gostava disso. Você fazia rádio e TV? Eu fazia rádio e TV lá. E a faculdade... Na música? Ou não, produzindo? Então, já não, produzindo? Não, calma. Eram duas coisas separadas. Certo. Né? Uma coisa era a área de comunicação, Sei. onde eu fui trabalhar lá na Band com o Otávio, justamente fazendo o que a gente está fazendo aqui. Produzindo o programa, fazendo todos os bastidores para com que ele chegasse lá e o programa fosse um sucesso. Basicamente é isso. Né? Na verdade, eu comecei como estagiário lá. E aí, era uma coisa que eu gostava, né? De estar por trás dos bastidores, né? De fazer uma coisa nascer, né? A tua humildade eu sei. Então... É verdade. Mas isso eu gostava, mas assim, não me satisfazia totalmente. Como eu me satisfazia quando eu, de repente, trabalhava junto com um artista dentro de um estúdio e criava uma música para ele do nada, e essa música vendia, ia para a rádio, ia para, enfim... pro público, né? Então Você aí... teve música de tua autoria gravadas? Não, então, aí... Não. Aí o que acontece? Vai, vamos lá. Eu tô sendo muito rápido. Né? Vamos aos poucos. Aí o que acontece? Eu conheci, digamos assim, meu primeiro chefe na área musical, que tinha uma gravadora, e então ele falou, olha, se você quiser vir aqui, vem aqui, tipo, eu não tenho nada para te pagar, mas você vai ver alguns artistas sendo feitos, do começo ao fim, né? Você vai acompanhar uma coisa que poucas pessoas acompanham. E se você for bom mesmo, você vai crescendo aqui, né? E lá era uma gravadora muito pequena, sou amigo dos dois até hoje, que é o Gui Borato, é um dos DJs mais famosos e produtores no mundo inteiro, hoje também. E o irmão dele, que é o Jorge, que na época era o Chorta Borato, que eles tinham uma gravadora que era afiliada, se não me engano, à Universal. Então, vários artistas nasceram lá, como Calendoscópio, a Leila Moreno, ele era produtor, e eles lançavam os artistas, né? Então, eu comecei lá, trabalhando ali com eles, e aí eu fui evoluindo lá, né? Porque eu percebi que a minha parte... Onde era esse... Era em Moema. Só saudade. Era em Moema. Não, puta, foi demais. Uma época muito gostosa. Pô, os dois são amigões que eu... A produtora deles era em Moema. Talvez ainda seja. Era em não é mais. Na verdade hoje o Tchó, ele mora, acho que em Vinhedo. Sempre gostou muito de cozinhar. Tipo, hoje tá com 3, 4 restaurantes. É um chefe de mão cheia. O Gui continua na área musical. E o Gui disparou na área musical. É super conhecido. Aliás, quem estiver vendo aqui o podcast, colocar Gui Borato, vai ver. E eu acho que, assim, até eu com 40 anos. Acho que as pessoas de uns 35 a uns 50 que gostam de música eletrônica gostam muito do Gui. É um excelente artista e produtor. Então o Gui hoje continua ainda com o seu estúdio, mas o estúdio dele já é em Higienópolis, lá da FAP. Aliás, várias vezes eu saía da aula, escapava da aula para ir para o estúdio dele produzir coisa, né? E, enfim, então... Que coisa tem a música, né? Exato. Gruda, né? Foi uma época muito boa. Então aí eu entendi que os programas de TV, que as emissoras, por mais que tivessem essa magia, né? Que é muito bacana, mas que não era isso que eu queria, né? Eu queria algo mais voltado à música, né? Mais relacionado ao artista mesmo. Então foi isso. Aí, logo Nessa depois... época você já tocava o quê? Piano? Já tocava piano, guitarra e cantava, né? Tocava contrabaixo, então... os outros instrumentos eu tocava brincando, assim, mas nada... Tipo, então você tocava muito tinha bem. uma banda que eu tocava guitarra, outra banda que eu só cantava, ou tocava piano. Então dependia. E eu produzia já, né? Eu aprendi a produzir com eles, né? Mas aí quando eu tava lá com eles, eu entendi que o nível de produção, engenharia de áudio, é muito alto. E que aqui no Brasil, por mais que a gente fizesse os cursos que tinham na época, nenhum ia me levar para onde eu queria chegar, nenhum. Então eu consegui me inscrever numa faculdade fora do Brasil, de engenharia de produção musical, e passei na prova.
Então, aí eu avisei eles, né? Aliás, um deles, né, o Gui que me recomendou, ele falou assim, cara, o SCI é um dos melhores lugares do mundo. Se você conseguir ir pra lá, você vai aprender muito. Porque você já tem a base musical, que é muito boa. É engraçado porque, assim, quando eu fui pra lá... Quando eu fui pra lá, base, essa base musical... Claro que eles tinham, mas assim, como eu tava muito fresco pra mim, eu começava a fazer os arranjos ali pra eles, entendeu? Eles iam almoçar, gente, vamos almoçar todo mundo? Vamos. Eu falava, não, eu vou ficar aqui, eu vou fazer esse arranjo. Quando vocês voltarem vai estar pronto. E eu já gravava, então eles chegavam, e aí, gostaram? Puta, adoramos. Ou, vamos mudar só essas notas? Vamos. Então, aqui. Então isso é muito legal, assim, quando tinha um músico, sei lá, vamos fazer uma gaita, que de repente eu escrevia pra gaita, entendeu? Então, isso pra eles foi muito legal. E quando eles viam que me faltava a parte técnica, eles falaram, cara, isso aqui você vai aprender, né? Então, é só você estudar. E se você conseguir estudar em lugares onde vão te dar uma visão mais ampla, melhor. Então, foi isso. Aí enfim, contei pra eles que eu ia sair por conta disso. Aí, nesses 6 meses que eu estava terminando a faculdade, eu também queria muito me aproximar da publicidade, que era uma coisa que me interessava. Então, eu também fui trabalhar numa produtora de áudio na época, uma das maiores do Brasil, que era a MCR, nem existe mais, que é do Campa, que também é um pai. E lá eu comecei a entender como a publicidade afetava a música, né? E que no Brasil o mercado publicitário é um mercado onde se ganha dinheiro, né? Ou seja, que é um mercado onde você faz as marcas venderem. Você faz a marca vender, você é remunerado por isso. Né? E que talvez tivesse um caminho por aí. Mas precisa ter qualidade. Caso a música não desse certo, né? Ou se desse meio certo, vou um pouco para cá e um pouco para cá, mas a publicidade podia ser um refúgio. Então eu fiquei pouco tempo lá, não fiquei nem um ano, porque eu ia para os Estados Unidos, né? Onde foi? O que, né? Você chegou aí para os Estados Unidos? Fui para Los Angeles. Los Angeles. Então, é uma universidade lá, uma faculdade, o que é lá? Na verdade é uma escola. É uma faculdade, ela tem alguns cursos, né? Ela tem o curso de certificação, aí ela vai para graduação, né? Que é bacharelado, e para pós-produção. Né? Para pós-produção não, para produção. Produção. Desculpa. Não, como chama esqueci os nomes, os nomes universitários. Técnicos. Não, o bacharelado e depois você tem pós-graduação. Desculpa, pós-graduação. Pós-graduação, exato. Mestrado. Na época, exato. Não, mestrado. Então. É uma das únicas que na época tinha a pós-graduação, né? Nenhuma chegava até a pós. Então, mas ela não é uma faculdade americana. Ela era uma faculdade, se não me engano, inglesa ou australiana, não lembro agora. Ou não sei se era australiana e aí uma empresa inglesa comprou, não lembro exatamente agora. Mas, enfim, tinha uma das sedes em Los Angeles e era um lugar que eu nunca tinha ido, mas, assim, sempre ouvi falar muito bem enfim, e senti mais conexão com o Brasil, né? Então, tem praia, enfim, é um clima um pouco mais ameno que outros lugares. Então, enfim, consegui ir para lá. Na época, a faculdade estava começando lá no campus de Los Angeles. Já tinha em Nova York, né? E já tinha, acho que em Miami, se não me engano. E aí eu fui pra lá, então aí eu saí da MCR, já era sabido que eu ia ficar pouco tempo também, saí da MCR e fui pra lá pra realmente estudar produção de áudio, né? E aí cheguei lá e descobri que existia um mundo que eu nem sabia que poderia ser verdade, né? Por exemplo, um deles a parte mais de artista, né, de produção de artista, eu já sabia como funcionava, porque eu tinha trabalhado numa gravadora. Então eu sabia como era, né? Como é que funcionava. Eu só precisava aprender de fato a fazer o negócio funcionar. Mas se eu estiver falando muito, você me interrompe, hein? Não, agora, o que interessa é saber de você. E aí... É um exemplo até que está dando, que eu deixar correr, que é o que tem... É o Caíto entrevistado. Nada cai do céu. Quer dizer, para ele chegar onde chegou hoje, para ter o conhecimento que ele tem, e é o Caíto Cirilo, quer dizer, passou por tudo isso, né, pessoal? É um exemplo de vida. Vamos lá. Então, aí retomando. Aí quando eu cheguei lá... Base. Aí quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha uma série de outras coisas no campo da música, no campo do áudio em geral, que existiam mercados, né? Por exemplo, o de filme. Né? Então, quando você pensa na música... Que tipo de filme? Promocional? Filme publicitário? Não, pensando no áudio e na música para o filme. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos e entendi que as maiores audiências de filmes vinham de filmes que a música e o áudio eram extremamente trabalhados.
não só a trilha sonora, mas pensa em todo o áudio por trás. Então, você tem uma cena onde a gente está, de repente, gravando, né, um filme, nós dois conversando. Talvez essa cena a gente vai reconstruir no estúdio de áudio tudo de novo. Por quê? Porque às vezes na hora a gente está no meio de uma rua onde passa carro e tal, e o áudio não vai ficar perfeito. Então, a gente vai gravar uma guia no filme, onde a imagem está valendo, mas o áudio não. E depois a gente vai pro estúdio, depois do que o filme é feito e editado, a gente vai regravar essa cena só por causa do áudio. Então a gente vai entrar em estúdio. É claro que a gente vai colocar microfones que pareçam que aquilo foi gravado na rua, mas aquele caminhão que passou e buzinou só vai existir se a gente quiser. É uma técnica. Então, o que acontece? O nível que você chega disso, né? Como é que você consegue gravar lá o filme Matrix, né, do Tom Cruise passando no meio de um furacão e você ouve a voz dele nítida, perfeita? É impossível isso. Então, como você faz isso? Você retrabalha isso em estúdio depois, né? Assim como todos os barulhos que existem que a gente nem sabe. Quando a gente está numa gravação e a gente se mexe, a cadeira faz barulho, a nossa roupa faz barulho, tudo. E isso tem que parecer real. Quando você reconstrói isso em estúdio, você precisa fazer tudo isso para parecer que a cena é real. Assim você tem o controle de todos os sons, vou falar o nome, todos os sons que estavam em cena. É lindo isso. Então você começa a ver e fala, cara, olha o nível de detalhe que esses caras chegam e eu não tinha noção. O nível, assim, né? Isso então, é produção, né? Produção é isso. Isso é pós-produção de música para filme, né? Digamos assim. Claro que vários países ainda não têm esse luxo de chegar nesse nível, porque são orçamentos baixos. Assim, o Brasil tem esse nível em filmes de orçamento alto. Orçamentos baixos ainda não... Precisa ter equipamento para isso, né? São equipamentos sofisticados ou você consegue, pela experiência, fazer uns ruídos, umas coisas diferentes? Quer dizer, consegue viabilizar dentro de um equipamento mais sereno, então, olha só, mais simples. Falando de ruído, né, que é uma coisa que chama, música, o ruído que chama Foley lá fora, né? Que é justamente você refazer um barulho de alguma coisa, seja de uma camiseta, de alguém andando. Então o que acontece? Você precisa ter grandes equipamentos para isso? Não. Você precisa ter uma variedade de microfones diferentes. E sensibilidade para colocar isso no filme. Você precisa ter uma boa placa de som com um computador, microfones diferentes para você poder fazer aquele som soar mais próximo da realidade. E o que você mais precisa ter, na verdade, não é isso. É criatividade para fazer com que aquele som pareça aquilo que é. Então, se você vai ver, assim, tem coisas muito legais aí que aí só na prática a gente vai vendo. De repente, como é o som de um osso quebrando? Se você quebrar um osso, não vai parecer. Parece que você dá um tapa na cara de alguém. Esse é o som de um osso quebrando real. Então, quem inventou o som de um osso quebrando? Né? Então, você vai lá e vê que você precisa fazer alguma coisa que aquilo vai simular um osso quebrando. Mas que não é realmente um osso quebrando. Porque você já ouviu um osso quebrando? Ninguém ouviu. Né? A não ser que você quebre o braço e quando você quebrou, você ficou assim e conseguiu ouvir. Né? Que é uma coisa rara. Então, você começa a ver que o mundo da fantasia entra. Tem sensibilidade do técnico também vai fazer isso. Então, não é... Isso tudo é aprendizado. Não é equipamento nesse caso. Né? Claro, você precisa ter um set de microfones, isso custa caro. Mas não é isso, né? Nesse caso, para simular ruído e o Foley. Claro que para outras coisas, né? Para fazer uma mixagem, uma masterização, tanto de música quanto de música para filme, né? Aí sim, aí assim, o que você tiver de equipamento pode te trazer uma melhora no som. Mas, de novo, eu acho que o grande negócio, e acho que hoje em dia está cada vez mais fácil isso. Porque eu lembro que na era do analógico, ou você tinha os equipamentos corretos, ou você não tirava som de nada, era tudo horrível. Quando o digital veio, ele deu acessibilidade para muita gente. E a tecnologia, né, assim que é uma coisa que a gente vem falando muito na Trio, e hoje a Trio é baseada em tecnologia. A Trio é a empresa que ele tem de produção. Eu já vou contar da Trio daqui a pouquinho. Só falar da Trio. A gente não chegou na Trio ainda. Mas a tecnologia é inevitável. A gente tem que usar ela como nosso aliado o tempo inteiro. Então, voltando nessa parte do digital, hoje em dia, eu acho que você precisa conhecer bastante os conceitos, saber como as coisas funcionam, para às vezes fazer a coisa errada, mas fazer ela dar certo. Então, por que isso? Precisa ter um estúdio bacana como esse? Precisa ter equipamentos para dar certo? Não necessariamente. Então, para você ter uma noção, quando eu estava lá na faculdade, eu trabalhava também lá.
E eu produzia alguns artistas e trabalhava nos estúdios de lá, né? E às vezes... Que fazia parte do aprendizado. Exato. Porque a faculdade eu precisava ter hora trabalhada. Lógico, né? lógico. Então, se fosse de graça ou paga, não importa. Mas eu precisava ter para cumprir o currículo. Mas eu fazia isso não por causa disso. Eu fazia isso porque eu gostava. Lógico. Né? Então, assim, eu lembro que eu tinha aula de manhã. E aí, à tarde, no começo eu não trabalhava, né? No começo eu só estava buscando trabalho lá. Mas eu tinha à tarde todos os estúdios da faculdade abertos. Então, assim, todo dia... Você não queria sair do estúdio? Eu ficava lá. Eu só chegava em casa à noite. Porque eu almoçava, ia ali, fazia academia, corria na hora do almoço. E à tarde eu ficava o tempo inteiro lá. Então eu ficava o tempo inteiro dentro do estúdio fazendo coisa, descobrindo coisa. E lá sim tinha os equipamentos muito legais. Que ano foi isso, Caíto? Foi 2007. Então eu queria tirar a vantagem disso. Né? Então, inclusive, às vezes eu pegava... Imagina hoje, hein? Eu pegava alguns... Conta, vai lá. Vamos chegar hoje. Eu pegava alguns artistas e... Desculpa, tô meio ruim da garganta, mas vamos tocando. Eu pegava alguns artistas lá e às vezes eu fazia na faculdade eles, porque tinha equipamento muito bom e tudo. Então, enfim, mas o que eu queria chegar era o seguinte, que na minha casa lá, no meu quarto, na verdade, lá, não era casa, eu tinha um computador, né, um laptop e uma placa de som. Né, e tinha um teclado também pequenininho e um microfone. E alguns artistas que eu fazia, às vezes, quase de graça, eu fazia ali em casa, né? Com o fone, com a placa de som e o laptop. E aí, quando eu entregava essa música para eles e mostrava para as pessoas, elas perguntavam assim, mas qual estúdio você fez? Aí eu falava, na verdade eu mentia. Eu falava assim, fiz em tal estúdio. Ah, claro, pô, dá para notar a qualidade. Não tinha qualidade nenhuma. A qualidade dali era a placa de som que eu tinha, que era uma placa de som básica na época. Então, o que eu tô falando vale muito mais o seu know-how e fazer... E você entender como você pode entregar aquilo. E aí, se você falar assim, olha, aqui eu não vou conseguir entregar com os equipamentos que eu tenho. Eu vou precisar buscar isso daqui. Tudo bem, é uma coisa específica. Né? Mas eu acho que está muito mais... eu acho que isso que é bacana da tecnologia. É você entender como é que eu vou te entregar um material de uma maneira... bacana, sem ter tudo que eu quero. Porque a vida não é assim, né? Em todas as áreas, não é tudo que eu quero. Tem orçamentos, né? Não é tudo que eu quero. Orçamentos às vezes são limitados. Mas mesmo que eu tenha orçamento, às vezes a vida não é assim, tudo que eu quero em todas as horas, não pode ser assim, né? Que acho que essa é uma das grandes graças da vida. Então, você precisa saber qual a melhor maneira de entregar aquilo. E aí, né, você falando de orçamento, hoje em dia o cliente, o que ele quer? O cliente ele não tem um orçamento para tudo. Então ele quer que você entregue aquilo da melhor maneira possível. E na verdade ele tem um orçamento, quer que você entregue um valor inferior ao orçamento que ele tem. E que pareça 3 vezes mais, entendeu? Lógico. Então como é que você vai fazer isso acontecer? Então se você não sabe, você vai basicamente fazer, não sei como fazer, não tenho esses equipamentos, não faço. Então se você faz isso, você não trabalha. Né? Então você precisa hoje entender a necessidade do cliente para daí falar, então aqui a gente vai fazer esse planejamento. Com isso eu vou te entregar isso daqui. E vai ser mais ou menos nessa qualidade. Você gosta disso? Pô, tá perfeito, adoro isso. Você vai conseguir entregar mesmo? Vou. Né? Então é óbvio que tem os clientes que ainda se falam, não, mas eu quero tal coisa. A gente fala, tá bom, mas para tal coisa o orçamento precisa disso. Mas eu não tenho esse dinheiro. Então, não tem muito o que fazer. Temos que fazer metade. A gente tem que ser verdadeiro. Mas enfim, então já correndo a história. Aí... Eu vinha sempre... Está sendo um aprendizado para muita gente. Eu vinha sempre no Natal pro Brasil, né? Em algumas épocas. E uma delas eu conheci meu sócio. Já conhecia ele, na verdade, da MCR. Que é quem fundou a Trio comigo, que é o Ricardo Valente. O São Paulino? Ele é São Paulino, mas na verdade ele é Bahia, né? Porque a família dele é baiana. Não, eu não sei se ele nasceu na Bahia ou nasceu em São Paulo. Não, acho que ele nasceu na Bahia. Mas ele acho que é São Paulino. Eu lembro do RG dele, dos documentos que a gente assinava junto, acho que tava Bahia lá. É São Paulino. São Paulino. Eu tô devendo uma camisa pra ele. Fiquei de dar, não dei. Eu vou entregar, vou falar com o Caíto. Então ele trabalhava em agência de publicidade e eu tava voltando dos Estados Unidos, né? Aí nessa época eu já tava trabalhando nos Estados Unidos e no Brasil. Eu ficava trabalhando nos dois países, né? Porque eu chegava no Brasil, meu currículo era muito bacana, o que eu tinha lá, a vivência lá, valia muito pro Brasil, então eu ficava indo e voltando. E aí uma época eu falei assim, putz, não, acho que eu quero ficar no Brasil, porque aqui é onde eu nasci, aqui talvez os contatos que eu tenha aqui. Aí eu comecei a entender o que era ter contato, não ter contato.
Os contatos que eu tenho aqui, eu consigo chegar em 2, 3 ligações em lugares que lá eu vou até chegar, mas em 10 anos, em 20 anos, né? Maneira de viver diferente, comércio diferente. E eu acho que assim, meus pais estavam aqui também, sabe? Acho que meus pais, que são mais velhos, principalmente meu pai, eles lutaram muito pra me ter, perderam filhos. Eu não queria estar fora, assim, sabe? Então eu falei, será que a vida é isso, né? Por mais que lá talvez fosse, entendeu? Eu falei, não, acho que eu tenho uma chance no Brasil e talvez seja uma chance mais rápida de dar certo, né? E aí decidi voltar pro Brasil e abrir junto com ele a Trio. Na época, foi em 2010 que a gente abriu a Trio. A Trio, no começo, era uma produtora que vendia 3 serviços, né? Que era o serviço de música, onde eu tocava, né? Na verdade, eu era o estúdio. O serviço de fotografia, que a gente tinha um outro sócio, que na época... que era o Gabriel Wickbold, hoje em dia é um artista, tá em vendendo quadro dele no mundo inteiro, tá voando. Em fotografia. Em fotografia. E na parte de filmes... Desculpa, como é o nome dele? Gabriel Wickbold. E na parte de filmes, a gente entendeu que a gente iria chamar alguns diretores de filme amigos, que também estavam começando, para montar essa área, mas que eles seriam parceiros, né? Então, a Trio vendia esses 3 serviços de música, fotografia e de filme para publicidade, né? Então, o Ricardo falou assim, bom, eu vou tentar acessar alguns contatos que eu tenho dentro das agências que eu trabalhei e a gente consegue, acho que, vender esses serviços, né? E foi assim que a Trio começou. Eu nem lembro, não tinha nem capital social direito. Os anunciantes por intermédio das agências de publicidade. Exato. Não cliente direto. Cliente direto. Então a Trio começou dessa forma, como uma produtora que vendia esses serviços num lugar só, né? Para publicidade. E aí a gente começou a trabalhar e começou a crescer dentro da área, entender como o mercado funcionava. E o bacana é que dentro de cada área a gente já conhecia bastante coisa. Então, dentro da área de música, eu conhecia muita coisa. Eu ainda não tinha a vivência de publicidade, né? Mas a vivência artística, por exemplo, eu já tinha bastante. Mas assim, eu já tinha, sei lá, uns 5 anos de... Que hoje, comparado com hoje, é pouco. Mas enfim. Então, a gente começou a Trio dessa forma. E aí a Trio foi evoluindo, né? Aí... chegou um ponto onde o Ricardo já não estava satisfazendo, né, a Trio, ele queria fazer uma outra coisa, aí ele acabou saindo da empresa. E aí o meu sócio atual, que é o Luciano Matias, que aliás hoje é quem comanda a parte de tecnologia da Trio, né? Essa área onde... Como é que a gente usa a tecnologia dentro da comunicação, né? Ele que vem fazendo isso muito bem. Aliás, depois eu posso deixar aqui o canal do YouTube dele. Lógico. Hoje ele é um influencer de tecnologia, desde realidade aumentada, metaverso, cripto, inteligência artificial, que é uma coisa que a gente está usando nos nossos processos na Trio e nas nossas produções assim, massivamente. Eu acho que isso tudo deve mesmo, se fizer o favor de fazer, porque a gente prolifera isso, porque interessa para todo mundo isso, né? É uma maneira de difundir um trabalho, não comercial, difundir um trabalho que vai interessar pessoas que também querem seguir nesse ramo, né? Exatamente. Vão aprender a fazer, né? Exatamente. Então era bom que você pudesse passar isso pro nosso amigo aí, o Pedrão, que ele coloca na tela. Pode deixar. E mostra para vocês o que tem de avanço, né? É um aprendizado, a ideia é essa. E aí, onde é que está então, agora a vamos Trio? lá. Aí vamos lá, eu só vou falar mais 2 minutos da Trio, porque a gente já falou muito da minha vida. Não, vamos falar sobre outros assuntos. Então, o que acontece? Fala do que você quiser, Caíto. Não tem roteiro. Tá bom. Vai. Então, o que acontece? Aí a Trio começou a crescer, o Luciano entrou, o Ricardo saiu, a gente... passou a ser uma empresa internacional, com a vinda também de um sócio de fora. Hoje a Trio não é uma empresa mais só brasileira. Assim, a gente também saiu do Brasil quando entrou esse sócio brasileiro e a gente começou a atender outros mercados. Um pouquinho antes da pandemia. Onde é que você atende hoje? Hoje a gente está no fora o Brasil, Argentina, México e Estados Unidos. Tá. Fisicamente, né? Então a gente consegue fazer operações físicas nesses países. Vocês têm escritório fora? Sim, nesses países, tá, né? Legal, mas obviamente Estados hoje... Estados Unidos onde é? Miami.
Fora esses países, hoje em dia, a gente tem parceiros no mundo inteiro. Né? Hoje não precisa estar físico. Hoje está comprovado que não precisa estar físico. Né? Antigamente precisava ter essa comprovação. Você não tem o escritório em tal local, você não pode operar lá. Era uma bobagem, mas hoje está afirmado que era uma bobagem isso. Né? Ficou claro que era uma bobagem. Exatamente. E o que facilitou para todo mundo, né? Porque eu acho que o mundo é isso, a tecnologia é isso, né? É conseguir facilitar os processos. Então, que ponto está a Trio hoje? A Trio, vou usar uma palavra aqui do mercado mais de startup, que é pivotou, que, ou seja, mudou um pouco o seu trajeto. A gente nasceu como uma produtora, né? Como eu falei, que entregava 3 serviços para publicidade. Só que a gente entendeu que o mercado de agências, que é onde a gente depositava os nossos ovos, não estava vendo o seu horizonte. E eu ainda acho que ainda não está. Né? Assim, eu tenho vários amigos donos de agências, CEOs de agências, e eu não quero falar mal porque as agências são minhas clientes também. Mas é fato que assim, o mercado não está vendo seu horizonte. Né? Não sabe. Opinião pessoal tua. Por isso que... não só minha, várias pessoas, mas eu só quero deixar claro que eu não estou falando mal de agência. Evidente que não. Mas por isso a gente consegue ver números no mercado que estão várias agências ao longo dos últimos 5 anos quebrando, se fundindo, né? Dentro de um grupo, uma agência funde com a outra. Por quê? Porque o modelo não vem dando certo. E a gente tem que enxergar isso. Então, o que acontece? Se eu tenho uma produtora onde o meu modelo de negócio está baseado numa agência onde o modelo dela de negócio não está dando certo, o que vai acontecer comigo? Também não vai virar. Também não vai virar. Né? Não sei quando, mas também não vai virar. Então, a gente entendeu que a gente precisava pivotar, ou seja, mudar um pouco o trajeto, atender um outro público. E qual foi o público mais natural que a gente entendeu? Os clientes diretos. Lógico. Porque a agência antes intermediava. Então, a gente falou, não, vamos falar direto com eles. Para falar direto com eles, o que a gente precisa fazer? Não dá pra gente só ter... Por exemplo, vamos produzir só esse filme, só essa trilha. E toda a concepção disso, quem fazia era a agência. A gente também vai precisar fazer. Porque senão o cliente não consegue chegar e trabalhar comigo no D0, né? No dia 0. Né? Então, a gente falou, vamos anexar no nosso hub, e aí eu vou te explicar por que hub, a área de estratégia de comunicação, a área de criação de comunicação e a área de produção. Porque daí a gente faz a estratégia do cliente. O que é a estratégia do cliente? É onde a gente traduz a estratégia de negócio que ele tem para uma estratégia de comunicação. A gente vai comunicar aquela estratégia dele, né? De uma maneira que seja interessante, acessível, traga interesse. Então a gente hoje tem a área de estratégia, a gente faz essa estratégia de comunicação da marca. Aí a gente passa para a segunda área da Trio, que é a área de criação. Então ali a criação vai... desenvolver, como eu posso dizer, ela vai proporcionar soluções criativas para aquela estratégia aprovada. Né? Como a gente vai dar vida para essa estratégia aqui, criativamente? Vamos dar em formato de filme, em formato de um projeto de tecnologia, de realidade aumentada, e aí passa para a área de produção que vai executar, né? A música, o filme, a ação de realidade aumentada. Pergunta de leigo. Mas aí você não está sendo uma agência moderna? Então, você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Quer dizer, você está sendo o que você acha, a opinião de vários de mercado, do que seria hoje uma agência moderna. Quer dizer, você está trabalhando ou está botando um caminho que é o caminho correto de mercado hoje, vamos dizer assim. Eu não digo correto. Eu acho que sei lá. Eu acho que não tem. Eu acho, assim, respondendo a sua pergunta, sendo bem claro, sim e não. Eu não acho que existe um correto ou um errado. Eu acho que existem várias formas de trabalhar e cada um enxerga o seu nicho. Tem que mudar o que você falou. Exato. Mudou. Quer dizer, dessa maneira seria um caminho bom, que isso deve dar resultado, vai atender. Não é você, vai atender o cliente. O que interessa é o teu cliente, interessa que ele venda, interessa que a roda gire, né? Claro, se a roda não girar, não funciona. Mas a gente, assim, a gente se vê como uma forma alternativa das agências. Uma alternativa. Porque quando eu falo sim... Nada contra a agência. Nada contra a agência, mas a gente se vê uma forma alternativa das agências. Porque a gente opera de uma maneira diferente deles, né? Que não sei se cabe aqui ficar explicando o que é diferente. Mas, e por que eu falo não, né? Quando eu te falei sim e não? Porque a agência, ela, por mais que tenha todas as áreas, ela sempre foi, aqui no Brasil,
e até outros lugares do mundo também, mas vamos falar aqui do Brasil mais especificamente, uma agência de mídia, onde ela tá focada em fazer produtos e vender mídia, né? Ela compra mídia e vende, né? Então ela agregou todos os outros serviços para conseguir entregar para o cliente um caminho mais fácil. E tem agências que são brilhantes, mas elas se baseiam em mídia, né? A grande maioria. Claro que hoje já tem umas que não se baseiam. E a Trio não. Quando a gente pivotou, falou assim, a única coisa que a gente não pode fazer é vender mídia. Porque a gente achava que isso desalinhava muito com o cliente. Né? Então, hoje em dia também, como a mídia está muito mais acessível, principalmente a mídia online, onde o cliente mesmo pode comprar, a gente fala para o cliente, a gente desenvolve uma estratégia de mídia, mudou só que na hora muito, de comprar, você muito, que vai comprar essa mídia. O mercado, dependendo da área, mudou muito. Então, né? a gente, por exemplo, nem pode ter um CNPJ de agência. Porque para ter CNPJ de agência, porque para ter o CNPJ de agência, a gente é liberado para poder comprar mídia. Com o nosso CNPJ, hoje a gente não pode comprar mídia, mas não é o que a gente quer. Por mais que seja o ganha-pão de todas as agências que compram mídia. Né? Aliás, o maior ganha-pão, é daí que vem. Mas a gente achou que isso iria desalinhar com o nosso conceito, a nossa filosofia. Então, é por isso que sim e que não. A gente é uma forma alternativa das agências, mas a gente também trabalha em conjunto com as agências, muitas vezes. Sendo elas nossas clientes. Uma parceria. Ou, às vezes, o meu cliente direto, a marca, fala assim, olha, eu tenho uma agência tal, já aconteceu isso várias vezes, eu gostaria que você trabalhasse, a estratégia eles que fizeram, e está perfeito. Eu quero que vocês criem com eles. Então, vocês vão co-criar com a agência e vocês vão produzir. Tudo bem? Tudo bem. Porque hoje a gente gosta de ser percebido pela marca, né, e pelo cliente final como parceiro que vai levar ele do ponto A ao ponto B. E não importa por quê. E não importa porque ele não está chegando. Ah, não, eu só faço isso, só faço aquilo. Não, eu vou te ajudar naquilo que você precisa. Hoje a gente até trabalha de forma modular. Né? A gente entende o problema, a oportunidade e está do lado dele. O cliente tem que entender que a gente é uma extensão dele para chegar onde ele quer. Né? E que muitas vezes ele não consegue fazer isso porque ele tem 1000 coisas para fazer dentro da empresa. Né? Então a gente vem com essa expertise para falar, olha, aqui nós somos os experts dessa área. Você está contando com a gente para isso. Então, agora eu vou, né, te guiar, te ajudar a guiar para você chegar no seu resultado. Que normalmente é vendas, awareness de marca e tal. Normal. Uma coisa, Caíto, você tem Estados Unidos, Argentina e México. Interliga, são clientes mundiais, esse tipo de coisa? Interliga, exatamente. Camarada aqui, empresas mundiais que tem nome na América toda e que vocês também usam esses mercados, Estados Unidos, México e Argentina, para fazer esse tipo de campanha aqui lá, não sei o quê, então mês ali, então mês aqui, é isso aí? Ou não é bem isso? É exatamente isso. O que faz sentido você estar em países diferentes? Quando você tem uma campanha global, que vai rodar em todos os países... Calculo que você tenha clientes que são mundiais, né? A gente tem. Que tem. A gente tem Dell, Colgate, entre outros, que para eles é muito... Não é que é muito fácil. É mais barato. É mais barato. Fazer isso tudo. Porque quando a gente pensa todo numa logística, né? Como a melhor logística. É o que mesmo você falou. Olha, tanto... A melhor logística é fazer assim. De abaixo repente, do teu orçamento. Você me consegue. Você me pagar em tal país, né? A gente pode conectar diferentes países. Baseado no que você cantou antes, né? Exato. Quer dizer, é a melhor coisa para todo mundo, inclusive para o teu cliente, é evidente. Né? E o que a gente tem que fazer, a gente tem que facilitar o caminho do cliente. Porque ele já tem tanto problema lá dentro, que se a gente ficar criando problema para ele... Parece uma ideia bacana, ele vai roubar. Então a gente tem que criar, às vezes, algumas soluções, ou às vezes opções. Né? Então, assim, o que a gente tem hoje de base internacionais, para os clientes do Brasil que não tem nada internacional, eu nem falo, assim, eu só cito que a gente tem isso, mas não é o foco. Agora, para multinacionais, que a gente tem algumas clientes multinacionais, inclusive a gente tem agências que são multinacionais, né? Para eles faz muito sentido. Muitas delas são no mundo todo, né? Algumas delas já aqui digamos que hoje as agências que a gente trabalha... Algumas compraram as daqui, são todos grupos internacionais. A gente... Se não me engano, acho que a gente trabalha para uma agência que é só brasileira, mas todas as outras estão em todos os lugares. Mas até isso faz muito sentido. Você falou das fusões, né? Que foram obrigadas a fazer as fusões. E pessoal de fora, grupos maiores, né? Absorveram grupos menores e fizeram uma só.
Eu acho que o mercado, antes da pandemia, já vinha alertando as agências desse perigo, né? E eles já vinham tentando mudar o jeito deles trabalharem. Mas é que é normal, né? A hora que você começa a entender. Aí veio pandemia, imagina. Mudou, né? Então eles tiveram que se adaptar, sabe? Publicidade mudou depois do Covid, não? Ou não? Olha, é a mesma eu coisa. acho que assim, eu acho que muita coisa mudou, né? Eu Só acho deu que uma resfriada e depois continuou. Não, eu acho que assim, eu acho que muita coisa mudou. Desde processos onde não só na publicidade mudou, Tudo. né? Que é, por exemplo, reuniões. Antigamente a gente tinha que fazer reuniões com pessoas de fora nos países. Então a gente viajava demais para reuniões, onde você gasta um tempo enorme seu, né? Você desgasta o profissional que vai fazer essa viagem, você tem um custo enorme, né? Então, assim, tudo isso entra na verba, né? No orçamento. No custo. Entendeu? Fica tinha mais caro. E muitos clientes que queriam falar com você ao vivo, cara a cara, entendeu? Desnecessário, assim, às vezes, né? Claro que muitas vezes é necessário, mas isso melhorou. Não só na publicidade, em todos os lugares. Então as viagens caíram, ficou os habitual, calls, né? Ficou habitual? Será que é a palavra? Eu acho que sim. Habitual, E hoje em dia não é mais vergonha. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião, antes da pandemia, tá? Eu não lembro, acho que eu estava em casa, numa reunião. Eu nem tinha filho na época, mas tinha um gato. E de repente acho que ele miou no meio da reunião. Aí o cliente falou assim, ué, mas onde você tá? O que é esse miado? Vamos pensar no dia de hoje. O que importa o miado do gato? Nada. Né? O que importa? Hoje em dia, quando eu tô em casa, não só eu, mas várias pessoas, os filhos, sei lá, netos, entram no meio da reunião. E falam, oi, tudo bem? E começa a conversar. E as pessoas estão acostumadas. Você pode ter o presidente da empresa do outro lado. Habituou. Uma coisa já aceitável, porque normal. Não é isso que vai fazer o assunto não andar. É claro que tem uma distração aqui. Mas é uma distração que filho, tá acontecendo isso, eu preciso falar agora, uma hora importante pra mim. Você pode voltar e brincar, daqui a pouco eu vou brincar com você. Acabou, ele vai embora e entende a situação. Mas imagina, na época, o miado de um gato era um problema. Então, assim, você precisa entender uma disparidade que hoje em dia não existe mais. Então, isso é muito positivo. Né? O mundo mudou em relação a isso. Com certeza. Mas sim, acho que na publicidade várias coisas mudaram e a tecnologia entrou de um jeito assim muito interessante, onde pessoas estão vendo isso de um jeito muito mal, mas na verdade a gente tem que usar como a tecnologia como um aliado, a gente tem que tirar vantagem dela, não ela tirar vantagem da gente, né? Então a tecnologia veio para hoje em dia, por exemplo, a gente faz filme sem câmera. Como é que você faz um filme sem câmera hoje em dia? Como é que você faz? Dá para fazer. Dá para fazer. Como é que faz? Bom, hoje em dia a gente tem usado, como eu falei aqui, a tecnologia por trás de todos os nossos processos. Não que a gente só use isso, mas isso é mais uma arma, né? E o que deixou mais acessível para muitos clientes. E eu digo não só por causa de dinheiro mais acessível, mas maior velocidade, maior assertividade, né? Você conseguir ver aquilo pronto antes daquilo estar pronto. Pô, quem não quer ver um resultado, lógico, né, antes daquilo estar pronto? Todo mundo, para tomar decisão. Né? O tomador de decisão, às vezes ele tem que tomar decisão naquilo que ele vê. Né? Muita gente é assim. Então, se ele consegue ver aquilo antes de estar pronto, ele toma uma decisão mais assertiva. Então, com a chegada da inteligência artificial, a gente começou a usá-la não só para fazer imagem, para gerar novas imagens, mas hoje em dia para gerar cenas e para gerar filmes. Então hoje a gente já está trabalhando. Claro que tem muito o que crescer ainda. Existem limitações e a gente sabe onde estão as limitações. Né? E aí a gente trabalha de uma forma híbrida quando existem essas limitações. Mas hoje a gente consegue gerar imagens e cenas através basicamente de um texto, que a gente chama de prompt. Né? Então a gente insere um texto, quero uma cena aqui de uma pessoa mais ou menos de X anos de idade, outra de X anos de idade, fazendo um podcast, uma com uma camisa vinho, outra com uma camisa azul com o logo da Trio. Dentro de um estúdio de podcast, onde na tela vai aparecer que a gente está no ar, está fora do ar, com o microfone o microfone preto, com o copo aqui. Detalhe, com o copo aqui, com o pingo de água que caiu aqui, com de repente a cadeira aqui. Isso tudo você faz. A gente descreve tudo. O que acontece, me traz a cena. Dá, não sei, 1 minuto, nem 1 minuto, acho que 30 segundos, vem a cena para mim. Aí eu olho a cena e falo assim, tá muito boa. Só que... de repente o cabelo dele é um pouquinho menos branco e aqui é mais ou menos isso. Você vai lá, reinsere. Mas a pessoa é uma pessoa que o cabelo que é grisalho, aí você descreve o cabelo, aí volta a imagem. Nossa, o cabelo tá perfeito. Mas essa garrafa aqui,
ela não tá com rótulo, ela não tem marca, ela tá sem marca. Ok, volta lá, não sei o que, garrafa sem marca. Vamos fazer um merchan disso. Entendeu? Então, o que eu tô descrevendo aqui? Que esse texto, esse prompt, né, que é a linguagem que a gente chama, a gente faz o primeiro e depois a gente, o olho humano, e é isso que nunca vai acabar, né? Desculpa, muito tempo. Mas por um bom tempo não vai acabar. O homem é o decisor daquilo. Se tá certo ou se tá errado. Se eu vou continuar editando aquele texto, aquele prompt ou não. Quando vai ser o fim? É o homem que dá isso, né? Eu vi como leigo, eu vi uma notícia, acho que foi no YouTube, um programa na Espanha, se não falha a memória, que existe esse programa que é de inteligência artificial. É uma mulher que entrevista caras que não existe. Sim. Ela tem nome, tem tal, o programa tem nome. É um programa que vai pro ar, eu acho que é 4, 5 minutos aí diário, sei lá, alguma coisa assim. E essa mulher não existe. Quer dizer, ela foi criada. É uma inteligência artificial. E ela entrevista, vamos dizer, o Alexandre não existe. Está entrevistando o Caíto, deu para entender? Sim, e ela tem um programa diário. Eu sei. Quer dizer... tem milhares de seguidores. É incrível, você viu isso? Quer dizer, eu como leigo falei, como é que pode? É isso, né? Quer dizer, você consegue nesse programa bolar alguma coisa nesse sentido, será? Chega a esse ponto. Vou te dizer mais, vou te dar 2 exemplos. Um mais fácil e um outro eticamente mais difícil. Porque agora é a ética que entra muito nessa história, né? Como a gente consegue... É isso que eu ia te questionar. Como a gente consegue lidar. Então, eu vou te dar 2 exemplos aqui. O primeiro, eu até postei esses dias no meu LinkedIn, uma comparação de um filme de bebês, né? Real. E embaixo dele, o mesmo filme de bebê, ou muito similar, gerado por inteligência artificial. Pra gente ver o quão diferente é. E aí, a minha interpretação foi assim. Eu gostei mais, eu achei que os bebês mais fofos, digamos assim, no de inteligência artificial do que nos da vida real. E postei isso no meu LinkedIn, falando, será que realmente vai chegar o dia que a gente vai ter bebês mais fofos na inteligência artificial do que os reais? E aí, tiveram vários comentários, ainda estão tendo, se quiser ver lá. E um deles... De um amigo foi esse. Ele falou assim, da questão do real com o não real, né? Então, assim, existem estudos que dizem que o afeto e a emoção se dá no mundo real ainda. Né? Aí eu falei pra ele, eu partilho dessa informação, porque esse é o meu mundo, né? Mas os nossos filhos e as nossas gerações talvez não entendam mais isso. Eles veem que o real e o virtual, eles vão ser a mesma coisa. Né? Eles não visualmente, sem dúvida. Porque eles vão ser nativos na tecnologia. Sem dúvida, eles vão ser, então, assim, para eles vai ser normal estar aqui num podcast e ter alguém aqui do nosso lado da Rússia. Não, talvez a Rússia não seja um bom país, mas, sei lá, alguém do Japão aqui do nosso lado. Que se a gente tocar na pessoa, a gente pode até tocar em alguém, mas ela não vai. Em teoria, ela não tá ali, entendeu? Ela tá em outro lugar. Tá falando em outro lugar. Mas eu consigo vê-la fisicamente do meu lado. Mas para eles isso vai ser uma coisa tão normal que pra gente é uma coisa do outro mundo falar disso. Então, quando a gente fala que os bebês podem ser mais fofos e tal, virtualmente, hoje em dia não existe isso. Mas, de novo, acho que nas novas gerações isso vai ser normal. Eles vão viver em realidade mista, onde eles vivem no mundo real, mas eles também estão no mundo virtual e eles podem acessar a qualquer tempo, a qualquer momento isso. Esse programa eu achei, será possível, você está confirmando. Quer dizer, realmente existe um programa, 5 minutos, acho que é Espanha. Escuta, Caíto, fala dos teus bambinos e fala da tua esposa, do teu casamento. Como é que tá? Olha, você tá levando criança para a escola? Aliás, porque tem o lado humano. Antes de vir para cá, o lado humano. Exatamente. Antes de vir para cá, deixei meu filho deixei meu filho na escola e vim direto para cá. Isso é humano. Mas não, isso é humano. E essas relações humanas... Nada substitui. Eu acho que assim, pra gente... Pra trabalho, tudo bem, mas assim, mesmo para trabalho. Por exemplo, na Trio, a gente trabalha de forma híbrida na Trio, né? O que é o híbrido? A gente vai 2 vezes por semana, a gente se encontra lá. Por quê? Porque essa interação humana... Em Pinheiros, né? A gente está em Pinheiros. Essa interação humana é muito importante. Ou pelo menos na nossa geração, isso ainda é muito importante. E dali...
geram várias ideias que talvez não gerasse num call, porque num call é 1 hora, é meia hora cravado, e ninguém fica depois batendo papo. Né? Acabou. Você tem uma outra reunião, você tem que fazer tal coisa. Lá não, lá tem a hora do café, que pode ser mal vista a hora do café, né? Que você vai deixar de trabalhar, mas às vezes nessa hora do café você consegue não só falar de coisas produtivas com a pessoa pro seu trabalho, mas você consegue ganhar confiança da pessoa, a pessoa consegue te enxergar como um parceiro não só no trabalho, fora do trabalho. Então, assim, existe essa interação humana que ainda pra gente é muito importante. Então, como você falou, assim, o real, pra gente vai ser difícil a gente substituir o real, né? A nossa geração, muito difícil. Não tem como. Mas a gente tem que estar aberto. Até pela carência humana. A gente tem que estar aberto para aquilo também que não é real. E não olhar e falar assim, não, isso aqui não é bom. Eu digo isso por quê? Porque a gente já está fazendo vários projetos e orçamentos para clientes de coisas que não são reais. E aí eu vou te dar um exemplo básico, né? Eu fiquei de dar um lá, não falei atrás, mas posso voltar nele depois. Por exemplo, agências de viagem, né? A gente consegue levar a pessoa hoje para a Grécia sem ela poder ir para a Grécia. Como? Virtualmente. Ah, mas então não é legal? Não, claro que é legal. Né? Claro que pra gente é muito mais legal realmente ir para lá? Sim. Mas talvez eu acho mais interessante dependendo da hora. Eu poder ir para a Grécia, da nem que seja virtualmente, do que não poder. Lógico. Se eu gosto de viajar, eu gosto de ir para qualquer lugar, nem que seja na minha imaginação. E o pior é que não vai ser no melhor, né? O melhor é que não vai ser na imaginação. Você vai ver. Você vai estar lá no centro. Você vai conseguir, mas eu gostaria de ver tal coisa. Você vai conseguir ir ver. É ao vivo? Né? Não é bem ao vivo. Não é bem ao vivo. Pode ser feito ao vivo? Pode, mas acho que ainda a gente não chegou nesse nível. Então, mas é uma questão de tempo. Mas o que a gente faz? A gente constrói a cidade em inteligência artificial e te insere lá, né? Através de óculos, e você entra lá. Então, isso é possível. Então, eu dei um exemplo aqui de vários outros, né? Que já é possível fazer e que a gente não pode olhar com maus olhos e falar assim, não, mas isso aqui não é uma coisa real. O real é estar lá. Sim, pra gente o real é estar lá. Mas e, de repente, pros nossos filhos, o real vai ser... O virtual vai ser o real vai ser o virtual, e tu vai se confundir. É muito misturado. Porque é isso. E eles vão ter preconceito. Eu acho que essa é a palavra do momento, né? Porque hoje em dia é discriminação, é preconceito. E essa palavra segue junto nessa área também. Não é ter preconceito daquilo, né? É estar aberto àquilo. Você pode até não gostar, mas você sabe que tem um resultado e você sabe que aquilo... Que talvez aquilo seja um futuro. Eu não digo que seja uma bobagem como tem hoje, né? As pessoas, penso eu, bobagem pode não ser. Quer dizer, a palavra tudo, todos, isso não é isso. Quer dizer, é realmente aceitar o que não é exatamente o que você pensa. Quer dizer, aceitar o que você imagina que talvez fosse errado. Analisa, vê o que dá. Quer dizer, respeita a opinião do cara, né? Isso hoje acho que está faltando também um pouquinho. Quer dizer, você respeitar o antagonismo, né? Antagonismo de ideia, né? Não propriamente eu acho que aquilo que te faz crescer, né? Eu acho que o mundo está muito polarizado, não é só no Brasil que está... Você está me falando e eu imagino que você tem essa ideia. Quer dizer, mudança natural, quer dizer, aceitar o que o outro pensa dentro de uma naturalidade, não é antagonismo, não vou brigar com o cara porque ele está falando o que eu não penso. Quer dizer, você entendeu? Eu acho que inclusive, a coisa vai mudando, inclusive, mesmo que você não concorde, você entender que tem uma lógica no pensamento dele e que você não concorda. Por isso que naquele tema você não vai se aproximar dele. Exatamente. Ou até vai para crescer de outra forma. Você vai, de repente, fazer outras coisas com essa pessoa que nesses temas vocês vão ser mais... como é que posso dizer assim? Vão adicionar mais um ao outro. Mas naqueles não. Ontem eu vi num filme, coincidente, falou: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então sim. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas precisa ter um jogo, né? Acho que é isso. Acho que a palavra inimigo, acho que não é... Assim, eu acho que a gente como católico, tem uma posição muito certa em relação ao gênero, né? Que acho que não vale ficar colocando isso aqui.
mas que isso não nos distancia de pessoas que sejam transexuais, que sejam... A palavra não importa o que seja. A gente vai respeitar e vai tratar como uma pessoa do meu lado, que seja na missa do meu lado. Para mim é o mesmo trato. Dá a mão na hora do Pai Nosso e vamos em frente. Independente de gênero ou não. Vai em frente, né? É verdade. Embora a nossa posição seja uma posição que é nossa, que a gente acredite. Nada a ver. E tudo bem acreditar e tudo bem não acreditar. Né? O problema então quem acredita não mantém nenhum relacionamento, nenhum contato. Isso não existe. Acho que isso está fora do mundo espiritual. Exatamente. Né? O mundo espiritual ele é inclusivo. O nome dos filhos? Dá o nome dos filhinhos que eles vão olhar lá. Vamos olhar aqui, né? Bom, o primeiro é o Cadu, né? Tá com 4 anos hoje, deixei ele na escola. A ideia é guardar isso pro futuro. Que eles possam ver. Pelo menos a minha. Que eles possam ver. Que tá sempre nas missas e é o que fica... Quantos anos ele tem? Tá com 4 anos. 4 anos. Tenho sempre levado e é o que sempre... Às vezes tenta bagunçar a missa, mas eu tô sempre ali. Mas o mais importante acho que é ele entender que ali é um lugar onde ele se sente bem. Né? E não que... Claro que tem regras, mas que para eles as regras são ser um pouquinho mais leves para eles se ambientarem. Para depois a gente subir as regras, né? Então... Facilita. A escada. E o meu menor, que é o Guto, que está com 1 ano, acabou de fazer 1 ano. Esse não vai para escola ainda, mas em breve, ano que vem... E a Felizarda chama como? E a Ju, que é a Juliana. Aliás, a gente fez 9 anos de casados... final do mês passado, recentemente. E é isso, hoje a gente mora ali perto dos meus pais também, ali Jardim Europa, Pinheiros, né? E é isso. Qual o futuro? Continuar com a agência, fazer alguma coisa a mais? Olha, qual é o plano futuro? Acho que a gente tem que estar aberto. Ou não dá para programar? Não, a gente tem que estar aberto. Assim, eu gostaria muito de entrar em outro negócio. Adoro a Trio. Eu acho que hoje em dia a Trio está num caminho muito interessante com as novas tecnologias. A gente vai surfar, já está surfando essa onda e vai continuar surfando. A gente está realmente numa transição, né, de como usar a tecnologia na comunicação e a gente está sendo pioneiro em muita coisa. E eu acho que a gente vai conseguir ainda tirar muito proveito disso. Não só a gente, mas os nossos clientes, né? Porque... No final do dia, o que importa são eles, né? A gente está fazendo um negócio. Para fazer um negócio, a gente precisa comprar, outro precisa vender, entendeu? Então, essa é a coisa básica de um negócio. Então, acho que a gente vai... Todos vão surfar muito essa onda e vão surfar para um melhor. Mas, assim, eu gostaria, assim, de num futuro também poder fazer alguma outra coisa relacionada à tecnologia, né? Mas é isso. Acho que a Trio está numa expansão muito bacana. E nesse momento eu não vejo muito como ter tempo para outras coisas, né? Mas eu acho que naturalmente no futuro, você estando aberto, acho que todos têm que estar aberto, né? Não só para reinventar a sua própria empresa, porque se você não reinventar, a empresa morre. Exatamente. Se não reinventar. E eu consigo dar exemplos aqui de 3, 4 vezes que a gente reinventou a nossa empresa. Quando o relacionamento é profissional e amigo, que é o que você tem, né? E na verdade, qualquer relacionamento, né? Ele tem que se reinventar sempre. Não tem dúvida Porque senão ele morre no passado. Porque você hoje não é o mesmo Alê de 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? E na verdade, mas as suas origens são as mesmas. E é por isso que as pessoas se apaixonam por você, né? Não só sua mulher, mas todo mundo. Isso você não vai perder. Mas você vai evoluindo, né? Algumas pessoas evoluem para o pior, mas na verdade não evoluem. Um cara que está estudando publicidade e que quer se encaminhar, o que você fala? Muito estudo, muito preparo, porque senão não chega a nada. Olha, então depende. Falando como leigo. Não, acho que depende o que a pessoa queira, né? A gente na Trio, a gente na Trio é uma empresa muito aberta a receber esses profissionais e até treiná-los. Então a gente tem programas hoje na Trio que fazem isso. Mas assim, eu diria que a primeira coisa que pra mim, e eu acho que meu pai sempre me falou isso, a questão do... Se você vai fazer alguma coisa que você queira fazer, tente colocar toda a sua paixão ali e tente ser o melhor do que você está fazendo, né? Não importa se você vai ser... ter uma posição, por exemplo, que normalmente as pessoas desprezem,
né? Eu não vou falar nome de profissão aqui porque eu não quero né, falar, mas uma posição que as pessoas desprezem, ou se você vai ser, sei lá, o presidente da empresa tal, né? Que é uma posição que as pessoas, nossa, você é o presidente. Não importa. Esteja entre os melhores e faça aquilo com amor, porque aí você vai... Aquilo não vai ser um serviço, né? Assim, sabe? Não, vou pro meu serviço, tipo, não queria ir. Aquilo vai ser parte de você. Vai ser uma paixão sua que você às vezes vai confundir. E também, esse é um problema quando você confunde, porque você passa do tempo do trabalho, e que isso não é legal. Você precisa também ter o seu tempo para você, para sua família, para sua saúde, né? Mas isso, porque quando você entra dentro daquilo que você gosta, você consegue dar o seu melhor, né? E hoje em dia, os clientes, hoje em dia não, sempre, mas hoje em dia tá escrachado isso. Eles querem 100% da nossa performance, eles não querem 90% nem 80%. Como é que você consegue entregar isso, né? Fazendo alguma coisa que aquilo para você é a tua vida, né? Claro, comendo bem, dormindo bem, né? Tendo uma vida também um pouco mais regrada para entregar aquela performance. Assim como um atleta, e você sabe muito bem disso, atleta de elite, né? Ele precisa ter descanso, comer bem, treinar para performar bem. Lógico, né? Senão não cabeça no lugar para performar bem. Sem a cabeça no lugar, não performa bem. Tudo é uma continuidade de uma profissão. E na profissão é exatamente isso. Então, acho que é basicamente isso. Assim, entender aquilo que você quer, né? E tudo bem se você quer uma coisa hoje e amanhã você vai desviar. O que não dá para desviar é a vida inteira, né? Porque daí você nunca vai conseguir se achar. E tem pessoas que desviam a vida inteira por não conseguir se achar mesmo, né? Mas eu acho que é isso. É tentar achar aquilo que você gosta, que você tenha paixão e se dedicar ao máximo, tentar... Eu sou muito fã de estudar. Fui professor também da Anhembi Morumbi quando cheguei dos Estados Unidos. Eu acho que o conhecimento é uma coisa que você acumula e nunca mais... Ninguém tira de você isso. Então, eu vejo grandes diferenças em profissionais que estudaram realmente e outros que não estudaram porque não gostavam, mas são excelentes profissionais. Né? Eu vejo que quem conseguiu ter essa base e gosta da base da educação desempenha um caminho muito além daquele que só migrou a parte da prática, sabe? Então, de novo, eu acho que você tem paixão por aquele tema, por aquela profissão, mas você também sempre se renovar, estudar e tentar fazer tudo aquilo para se munir de ferramentas para desempenhar aquilo que você sabe fazer muito bem. Um trabalho bem feito. Então, o Caíto é o que eu imaginei que sempre foi, né? Eu acho que o programa ele deu uma base para quem se interessa e seja da área, até de vida, né? É o que eu sempre achei. Sujeito humilde, bacana, lindo e... Fiquei mas muito feliz que ele veio, que ele aceitou vir. Caíto, brigadão, velho. Brigadão mesmo. Fiquei muito feliz, cara, que você veio. Obrigado pelo programa. Dá aí o recado que você quiser. Não, é muito bacana esse programa. Eu acho que a ideia é que você consiga sempre ter pessoas aqui diversas, digamos assim, para que os assuntos sejam diversos, porque isso soma, né, não só para você, mas para quem está assistindo, que acho que isso é a grande graça da vida, né? Você aprender um pouco com cada pessoa e tirar, de repente, as suas conclusões, né? Então, acho que o mundo está precisando um pouco disso hoje e não ser, é isso ou não é, né? Acho que não é por aí. Mas é isso, Ale. Acho que eu falei bastante aqui, falei da minha vida inteira, da profissão, falei da Trio. Quem quiser falar comigo depois, eu posso deixar meu e-mail. Quem quiser fazer qualquer pergunta sobre profissão, sobre a Trio, não souber o caminho, quiser que eu ajude, como eu falei, assim, eu vim de uma família que todos eram advogados, foi difícil o caminho para minha família entender que a minha profissão... Difícil e trabalhoso. Que a minha profissão seria uma profissão que queria me satisfazer. Com muito estudo. E queria me dar condições financeiras, né? Para eu conseguir ter uma família e tudo. Então, assim, essa transição não foi fácil, mas eu acho que era aquilo que eu queria fazer, né? Eu consegui. Gostaria de ter nascido gostando de direito, mas não nasci. Então, aliás, nasci, mas não gostei. Embora... esteja no meu sangue, né? Hoje muitas coisas, muitos contratos eu leio, assim... E você foi honesto na decisão. Eu Já acho no exame você falou... Eu acho que a decisão é essa. Quando você tem na sua cabeça a decisão, isso em qualquer tema da vida, você tem que partir para frente, né? Porque às vezes a decisão não chega, mas quando você sente que chegou... Eu acho que tem vários amigos nossos aqui, inclusive padres, né? Que vieram aqui... que sentiram que aquele momento era o momento que ele iria se dedicar a uma vida mais espiritual, né? Iria ser... E eles mudaram, entendeu? Nós vamos entrevistar em seguida uma escritora, Maria Beatriz, que ela escreveu um livro, O Sim a Deus.
vários padres, tal, que ela entrevistou, é muito legal. Estou curioso também de saber como é que ela chegou nisso. Caíto, valeu. Obrigado, vou pedir que você deixe com o Pedro aí o negócio da Trio e aquela outra... Eu vou deixar o canal do YouTube do Luciano, que é muito legal. Não só para quem está na área, mas para quem quer saber sobre tecnologia, é muito interessante. Eu deixo o meu e-mail, quem quiser. Vendo aí à disposição. O Caíto está se pondo à disposição e é um bom começo, hein, para quem quer tirar uma dúvida. Deixa tudo aí para ele com o maior prazer do mundo, tá bom? Fica com Deus, Caíto. Obrigado, você também. E pode ficar tranquilo que você é um orgulho para tua mãe, que eu conheço mais. O teu pai não conheço tanto. Mas tua mãe, volta e meia, a gente tá cruzando nas igrejas da vida. Ela te adora. Como nós. Sei. Obrigado, abraço, Caíto. Abraço. Fiquei feliz. Muito obrigado. Até o próximo nosso podcast. Abração.